Massacre no Maracanã. O São Paulo sofreu uma goleada humilhante contra o Fluminense nesta quinta-feira, 6-0 no Maracanã, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do tricolor carioca foram marcados por Canóbio 2 vezes, Martinelli, Nonato, John Kennedy e também o colombiano Serna. Já o São Paulo viu a remota chance de terminar no G7, o grupo que garante diretamente uma vaga aí na próxima Copa Libertadores. Na pré-Libertadores, o São Paulo viu essa chance remota e pelo ralo. Agora a única chance do tricolor é pelo G8, mas já tem gente chegando também. Corinthians, por exemplo, se ganhar já vai complicar a vida do São Paulo. Vou te falar, foi humilhante. Vamos lá, Elinho, você acompanhou essa partida, você viu a repercussão, você como santista, como que você enxergou essa goleada de 6-0 do São Paulo aí pro Fluminense, Elinho? Olha, como torcedor e como santista, né? O santista não tem essa coisa muito da rivalidade, porque a gente não participa muito dessas coisas vitoriosas de todo mundo. Então, assim, eu olhei com sofrimento. Aí eu vi o post do Sombra, eu vi os melhores momentos, estava acompanhando o jogo ali pelo placar e tal. E falei, não, vai parar, e uma hora não parava. Eu imaginei que ia chegar no 7. 7-1 de repente, né? De novo repetir o 7-1 lá do Vasco e tal, né? E o 6-1 do Corinthians em 2015. São as 3 piores, né? Mas aí eu vi os melhores momentos e vi o vareio que tomou, que a equipe ali congelou, sei lá o que aconteceu com defesa, ataque ali, que não tinha ataque, né? Não tinha finalização, então ficou realmente pequeno para os caras. Eu acho que é aquela coisa, a crise, que estão falando da crise do São Paulo, a crise do Corinthians também, né? E do Santos principalmente, ela vem de um jeito ou de outro. O Sombra vem anunciando isso aí há muito tempo, pelo que eu acompanho até do estádio. E agora, realmente, eu acho que bateu na bunda. A água bateu na bunda. Você acha que Santos, Corinthians, São Paulo, tem saída para esses clubes, ou ali? Eu acho que, no caso do Santos, que eu acompanho mais de perto por ser santista, só a SAF mesmo que poderia resolver. A última esperança. O Sombra tá nessa também. A última esperança, porque não tem solução. Esse formato de clube de futebol, ser um clube e não ter dono, é falido. É falido. Qualquer sociedade que não tenha um objetivo, não tenha uma regra a ser seguida, o presidente faz o que quer, não dá mais certo no mundo que a gente vive hoje. Não tem como. Porque, assim, o clube, né, para quem acompanha, sabe, o clube de uma forma geral, não só de futebol, não tem o objetivo de ganhar dinheiro. O objetivo é assim, arrecada a mensalidade do sócio para pagar as despesas. É como um condomínio. Sim. Tá? Só que um condomínio é mais controlado por quê? E mesmo assim, condomínio, todo mundo sabe que tem roubo pra caramba. Alguns condomínios, aí você pega o síndico roubou, né? E pagou bola pra um, pagou bola pra outro. O clube de futebol, não tô dizendo que existe isso, mas eu tô dizendo que a administração é muito difícil, porque é muito dinheiro que entra. E muito dinheiro que sai. Então é como uma cidade. A galera como se lambuza, né? Se lambuza e não tem controle. E não tem dono que tira do bolso. O presidente deixa a dívida para o outro e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E aí, uma hora, a conta chega. Do São Paulo, me parece que chegou. Aonde? No campo e no resultado. Então, assim, não digo que o São Paulo vai cair o ano que vem, mas o Santos a gente falava que era incaível. E caiu e provavelmente vai cair de novo. Eu acredito que o Santos, infelizmente, eu acho que o Santos não se salva porque não depende mais dele. E aí investiram uma baita de uma... Não mudando de assunto, mas assim, investiram uma... Depois a gente fala do Santos, né? Mas assim, no caso do São Paulo, deve haver uma má administração e aí agora a conta está chegando. Então... E aí, Sgrilles? Concordo com você. Eu acho que a revolta ontem do Luiz Gustavo, ela reflete não só o 6-0, mas eu acho que, é claro que os outros clubes também estão assim, Corinthians, Santos, e a gente vai falar já nessa situação. Mas só que está evidenciado porque a crise em todas as instâncias, como você citou aí na manchete. É claro que o torcedor do São Paulo já estava desconfiado que iria perder o jogo ontem. São 15 desfalques, 13 machucados, são 2 jogadores suspensos, mas só que eu vejo que é o Macrone... Você e o Lima apostaram na derrota do São Paulo, se não me engano. Eu tinha apostado na derrota do São Paulo, por exemplo, porque eu não acreditava que o time... Para você ter uma postura com um time que já joga muito tempo junto, você pode tirar um jogador ali machucado, um jogador suspenso, mas é um time que chegou na 4ª colocação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
FIFA. É um time que já joga junto há muito tempo. E contra um time que vai lá, busca um daqui do sub-20, busca ali outro que não tá machucado. Então já era evidente a derrota. Ontem o São Paulo tinha 8 jogadores de linha no banco de reservas. Foi o máximo, você pegou todos que tinha ali e deu 8, pra você ter ideia. E você relacionou 3 goleiros, né? Então você vai ajudando ali com jogadores da base e os 3 goleiros para você formar até um banco de reservas. Mas o que eu quero chegar? Eu quero chegar em problemas evidentes na temporada. A necessidade de vender jogadores. O time foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior. Poderia ter feito um caixa maravilhoso, mas a toque de caixa para fechar ali a conta, teve que vender aí para Shakhtar Donetsk, teve que vender para Zenit a preço de banana. Então, isso também evidencia quando você poderia fazer caixa ou utilizar esses jogadores para chegar na janela do final do ano ou do outro meio do ano para tentar vender a valores exorbitantes, teve que se desfazer da base. A gente fala sempre sobre isso. Outro, Hernan Crespo. E eles poderiam estar dentro de campo também, ajudando. O Matheus Alves, o William Gomes, o Henrique Carmo, o Ferreirão. Aí são 4 nomes que com certeza eles estariam jogando em alto nível hoje no São Paulo. E com um grau de elevação, de evolução ainda mais significativo. Aí outro ponto que a gente fala sempre aqui, jogar sempre da mesma forma. O São Paulo fica previsível. O São Paulo joga com 3 zagueiros sempre. E quando você viu o Hernan Crespo se desfazer dessa estrutura? Poucas vezes, mas já no decorrer das partidas. Mas aí, Sgrilis, eu já critiquei o Crespo por isso. E só que nesse exemplo específico, a partida contra o Fluminense, eu vou discordar. Porque assim, eu concordo, beleza, ele manteve ali o sistema com 3 zagueiros, inclusive puxou o Luiz Gustavo para ser zagueiro. Mas ontem não tinha o que fazer. Ontem não tinha. Eu acho que ontem, se tem uma partida que não dá para reclamar do Crespo, se foi sistema A, sistema B, se falta repertório, não falta repertório, foi ontem, porque o São Paulo mal tinha jogadores para escalar 11 ali. Não, mas eu concordo com você. Eu tô falando que ele não testou em outra oportunidade alguma circunstância para chegar nesse momento extremo e você ter que mexer no esquema. Exatamente. Então você testa quando você pode, quando você tem conforto e depois quando você precisa nessa necessidade, não só pro jogo de ontem, você podia... Mas ontem eu acho que não tinha esquema que salvasse, ontem viu? Não tinha de verdade. Jeito. E o time já tem uma falta de intensidade normalmente. E quando você joga numa rotação de caras rápidos, e nós citamos ontem, com Samuel Xavier, com o Serna, com o Lúcio Acosta... Canóbio, jogou muito. Canóbio, Então, como é que você vai ganhar um jogo desse? Como é que você vai ganhar no físico? O meio-campo ditou o ritmo ontem do time do Fluminense. Então, são algumas evidências da temporada que eu concordo com o Luiz Gustavo. Tem que dar cara a tapa? Tem. Não tem que só olhar o 6-0. Para chegar no 6-0, vários fatores foram evidenciados. E aí eu tentei fazer um resumo, mas tem outras coisas também. Gestão, entre outras coisas. Mas o 6-0 é só o topo do iceberg, né? E aí, ontem tem uma discussão, né? Obviamente que eu dei aquela de isqueirinho, né? Elinho e Sgrilis. Normal. Com André Ranieri de qualidade, aquele carimbo. Né? Com o Marcão e com o Sombra. Por quê? Porque eles eram totalmente favoráveis à saída do Zubeldia, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu trago ali é o seguinte. O Zubeldia pode não ser o melhor técnico do mundo, como não é. Ele também teve muitas dificuldades no São Paulo. Em determinado momento, ficou até claro ali que ele não ia conseguir extrair muito mais do que estava extraindo. Só que a paciência que muita gente tem hoje com o Crespo, com razão, não tem um torcedor do São Paulo pedindo a cabeça do Crespo, porque sabe que o Crespo é o menor dos culpados hoje. Mas essa mesma paciência não existiu com o Zubeldia. Não existiu. Isso eu concordo com você. Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. E o Zubeldia, pelo menos, ele demonstrou agora. O Zubeldia conquistou a 8ª vitória em 8 jogos como mandante desde que chegou ao Fluminense. Caramba. É muita coisa ali. É muita coisa. Tá certo que assim, como visitante, não conseguiu nenhuma vitória ainda. Mas já tá conseguindo empatezinho. Empatou, por exemplo, com o Palmeiras, praticamente tirou o Palmeiras da disputa pelo título brasileiro. E é isso, né, Linho? E sobre Crespo, o que você tem a dizer? Você gosta do Crespo? Você acha que é um técnico que pode ajudar na reconstrução? Eu, particularmente, eu não gosto de nenhum dos dois. Nem Zuba, nem Crespo? Nenhum dos dois, mas eu acho que é isso que você falou. O Zubeldia ali foi meio massacrado mesmo, porque a torcida não teve paciência. Eu acho que foi a torcida ali que ficava na pressão, porque o cara também, né,
parece que é um cara mais devagar para mexer e tudo mais. E aí trouxeram o Crespo de volta, que não resolveu absolutamente nada. O argumento do Marcão foi que o Zubeldia ele inventava muita moda. Colocava Ferrares na direita, ia improvisando uma série de jogadores. Vamos combinar, né? Eu vi um jogo do São Paulo inteiro aí outro dia, no final de semana. O São Paulo tá jogando muito mal, né? Jogando muito mal. Ganhou, mesmo ganhando. Jogou mal contra o Juventude. Nossa, o Ferreirinha errando muito. Assim, você fala, caramba, como é que esse time, né, tá na posição que tá? Eu não vejo, não acompanho os jogos do São Paulo. Acompanhei um inteiro. Falei, como é que esse time tá na posição que tá? Porque ele tava jogando pior do que partidas que eu vejo do Santos. Contra o Corinthians. Porque contra o Juventude, o Ferreirinha até que vai bem. Jogando de ala, mas contra o Corinthians ele jogou de atacante. O primeiro tempo do São Paulo em Itaquera é pra ser esquecido. Eu acho que o primeiro tempo é que o Corinthians não teve o poder de fogo que teve o Fluminense. Mas se tivesse o poder de fogo, o Corinthians tinha feito 3, 4 gols no primeiro tempo no Clássico em Itaquera. O Gabriel Fatality, ele diz aqui no chat, o Zubeldia não era o único problema, mas era um problema. Aí o Marcos Souza, ele diz, tá de brincadeira falar que não teve paciência com o Zubeldia. Pelo amor de Deus. Não, o meu ponto aqui é que quando era o Zubeldia, ele era o grande culpado. E agora com o Crespo, com razão, ele não é o grande culpado. Só que eu acho que naquela época, com o Zubeldia, ele já não era o grande culpado. Para mim, a direção do São Paulo passa a ser a grande responsável, não agora com o Crespo, mas há muito tempo. Exatamente. E há vários presidentes. Exatamente. Né, e é o que eu falei, eu não gosto de nenhum dos dois. Para mim, nenhum dos dois é um técnico pro São Paulo Futebol Clube. Não acho que seja legal. Mas vamos lá. Elinho, André e amigos. O Santos tem sofrido muitas derrotas vergonhosas nos últimos anos, o Elinho? Tem. Vergonhoso? Tem. Por conta de gestões. Gestão. Corinthians, várias derrotas humilhantes nos últimos anos, derrotas acachapantes, sendo coroado com derrota pro Sport Recife. Não vou falar 2 nada vitórias, hoje porque... entendeu? Gestão. O São Paulo, derrotas significativas nos últimos anos. Gestão. Por isso que Flamengo e Palmeiras, nos próximos 10 anos, se nada acontecer abruptamente, seguirão de braçada no nível estadual, nacional e continental. Porque tem gestão. Tem ali pessoas à frente que tem pulso firme. E às vezes a gente contesta alguns palmeirenses que não gostam da Leila, mas se você não tiver isso, e se você não tivesse lá atrás o poder financeiro de um Paulo Nobre, também a questão do Gagliotti, agora com a Leila Pereira, você não consegue gerir um clube de futebol. Você tem que considerar como uma empresa. Isso aí. E hoje os clubes são gerados com paixão, e não pode. Mas eu vou falar, o Palmeiras, ele consegue rivalizar com o Flamengo porque é extremamente bem administrado, tem o técnico que tem, a presidente que tem, os jogadores que tem, o elenco que montou, né? Pode ter suas falhas, mas que tem bons jogadores ali. Agora, vai ser difícil de rivalizar com o Flamengo, tá bom? O Flamengo, vamos ver como vai ser agora com o fair play financeiro, mas em tese vai ser muito difícil rivalizar com o Flamengo nos próximos anos. Podemos sim ter uma bayernização aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras, eu já falei outro dia, eu brinquei até, o Palmeiras, ele é a última muralha ali. O inverno tá vindo, o Palmeiras é a muralha e o Abel é o Jon Snow ali, tentando evitar o inverno. Porque depois que passar pela muralha ali do Palmeiras, aí esquece. Aí, pra mim, vão ser anos de hegemonia do Flamengo se nada acontecer.